E voltamos com o terceiro bloco do Ligado no Esporte. Hoje vamos continuar mostrando a opinião dos nossos telespectadores que entram lá no www.facebook.com/Ligado no Esporte. A pergunta desta semana foi a seguinte, Dunga chegou mais calmo à seleção e falou em renovar a equipe, né? Você acredita que o novo técnico vai conseguir recuperar a alma do futebol brasileiro? Vamos ver o que alguns telespectadores responderam pra gente. Começando pelo Diogo Pereira dos Santos de Birigui. O Diogo falou que o mal da seleção é não dar tempo de entrosamento para os seus atletas. Aí vem outro técnico e muda tudo outra vez. Por isso tá o que tá. Ele tem razão, o Diogo, hein? Concordo com ele. Porque o Brasil, a cada 4 anos, no máximo, muda técnico, né? Alguns países da Europa lá ficam 8, 10 anos com o mesmo técnico e o Brasil muda. O Filipão mudou, fazia 2 anos aí, nem isso que estava no comando da seleção, né? A Bruna Oliveira Siqueira, lá de Votuporanga, diz que não. Ele não vai conseguir, não. O melhor é o Tite, viu? Muita gente acha isso. O Tite, inclusive, era o cara mais votado nas pesquisas de opinião por aí, né? O Tite tinha mais de 40% de opinião que seria o cara. O Tite é muito vencedor, tem razão mesmo. Nilson Francisco de Araçatuba acha que sim, acho que o Dunga vai dar conta. A culpa não foi dele em 2010, foi do Júlio César e do Felipe Melo. Ele vai conseguir levantar a confiança da torcida. Pode acreditar. A gente espera realmente que ele consiga levantar a confiança, mas muito mais do que a confiança, o futebol da seleção queda bem baixo, viu, Nilson? João Luiz da Cunha, de Araçatuba também, vai ser mais uma escolinha gaúcha. Isso me cheira a máfia dos cartolas da FIFA e da CBF. Olha, João, tem seu lado de razão aqui mesmo, viu? A gente não sabe o que acontece lá nos bastidores, né? Só que a escolinha gaúcha é mesmo. Mano Menezes gaúcho, Filipão gaúcho e agora Dunga gaúcho. Contra dados, não tem discussão, né? Tiago Tete de Araçatuba diz sim, de todos que passaram por lá, ele foi o melhor. Só faltou a Copa do Mundo. Só, né, Tiago? Só a Copa do Mundo. Um pequeno detalhe aí, Copa do Mundo. Ana Carolina Peralta de Pindorama. Olha aí, bem, acho que o Dunga é um bom treinador. Manda um beijo para todos de Pindorama. Beijo, então, para todos de Pindorama, que fica lá pertinho de Catanduva. Muita gente assiste o Ligado no Esporte. Obrigado para Ana Carolina, que participou aqui do nosso quadro. Agora vamos mudar de assunto. E a solução é quase a mesma sempre lá no Flamengo, né? Vanderlei Luxemburgo está de volta ao rubro-negro, depois da demissão do técnico Ney Franco. Luxemburgo, que estava desempregado desde novembro do ano passado, assinou contrato até o final de 2015 e vai ganhar cerca de R$300 mil por mês. Esta é a 4ª vez que o técnico Vanderlei Luxemburgo dirige o Flamengo. Na última, em 2012, ele foi demitido depois de uma queda de braço com o jogador Ronaldinho Gaúcho. Olha aí, Luxemburgo vai ganhar R$300 mil. O que ele vem fazendo ultimamente para ganhar tudo isso de salário, hein? Ele tem uma história muito bonita, né? No comecinho da década de 2000 ali, com títulos pelo Santos, né? Títulos pelo Cruzeiro, inclusive, a melhor campanha dos pontos corridos. O Cruzeiro, ele era o técnico do Cruzeiro naquela época, mas depois disso, Atlético Mineiro quase levou o Atlético para a 2ª divisão, ele era o técnico lá naquela época. O ano passado quase levou o Fluminense também para a 2ª divisão, se não fosse o STJD ajudar o Fluminense estaria lá na Série B. E agora chega no Flamengo, que está numa situação parecida com a do Fluminense no ano passado, né? E os resultados dele não condizem muito bem, porque mesmo assumindo o time pela 4ª vez, a história mostra que Luxemburgo não foi bem nas passagens pelo Flamengo. A primeira foi há 23 anos, em 91. 4 anos depois, Luxemburgo e o Flamengo foram derrotados pelo Fluminense de Renato Gaúcho na final do Carioca, que ficou famosa por causa do gol de barriga de Renato. A última passagem foi entre 2010 e 2012, quando ganhou seu único título no comando do rubro-negro, o Carioca de 2011. A equipe tetracampeã de 94 está voltando com toda a força à CBF. Gilmar Rinaldi, um dos goleiros daquele elenco, é o coordenador de seleções. E o novo técnico Dunga já tratou de trazer os seus homens de confiança, Mauro Silva e Tafarel, que será o treinador de goleiros. Dunga disse que a atitude serve para que a seleção tenha DNA de campeã. O escritor Ariano Suassuna, que morreu nesta quarta-feira aos 87 anos, tinha outra paixão além da literatura, o Esporte Clube Recife. Suassuna era um torcedor fanático, adorado e reconhecido pelo clube. Ele sempre fez questão de ressaltar o amor pelo Leão, dizendo que não torcia para nenhum outro time. Eu tenho pena dos outros, das torcidas dos outros times, porque eles não sabem o que é felicidade. Porque felicidade é torcer pelo esporte.
Tem uma perda irreparável, né, para a cultura e para a literatura brasileira. Ariano Suassuna, um dos meus autores preferidos de verdade, viu? Falando outro assunto aí, o pessoal da seleção lá que colocou todo mundo da Copa de 94, uma coisa é a seguinte, não é porque você jogou bem que você sabe ensinar bem, né? Não é porque eu trabalho aqui com jornalismo, que eu apresento um programa, que você é um bom professor de jornalismo, vou ensinar o pessoal sobre o jornalismo, né? Será que isso vai dar certo? Qual a experiência que esse pessoal tem na preparação de atletas? E atletas do mais alto nível, né? Eu já comentei isso algumas vezes aqui no Ligado no Esporte. O fracasso da seleção brasileira na Copa revelou a necessidade de mudanças na organização do futebol no país. E a boa formação de novos atletas é fundamental. A equipe do Santos já faz isso há um bom tempo. Eles chegam por aqui aos 10, aos 11 anos, como o Natan. A bola é o presente e também o futuro. Você quer chegar até onde? Até o profissional. Mas antes, eles precisam virar jogadores. E para isto estão no lugar certo. Nos últimos 15 anos, o Santos se tornou referência quando o assunto é formação de atletas no país. A gente programa situações de treinamento diferente para cada idade, de acordo com a maturação biológica e não a idade cronológica. Já são 2 gerações vitoriosas, a de Robinho e Diego, campeã brasileira de 2002, e a de Neymar e Ganso, campeã da Libertadores de 2011. Um clube que já tinha fama de revelador desde os meninos da Vila em 78 e que lançou Pelé para o futebol, é o objeto de desejo dos garotos que sonham em viver da bola. Melhorei bastante depois que eu cheguei aqui, sabe? Tem profissionais altamente qualificados para fazer esse trabalho todo que o Santos é reconhecido, né, mundialmente. Dos 10 aos 20 anos, os garotos passam por diversas categorias, mas todas com a mesma filosofia de trabalho. A gente procura corrigir para que eles possam realmente estar sempre repetindo em cima do acerto, porque a repetição em cima do acerto ela é produtiva, ela é boa, é benéfica. O Santos tem hoje 98 escolinhas espalhadas por todo o país, que fazem uma espécie de garimpo de novas joias, como o atacante Gabriel. Um projeto parecido com o da seleção alemã, que resolveu investir na base depois do fracasso na Eurocopa de 2000. Do time campeão europeu sub-21 há 5 anos, 6 jogadores levantaram a taça da Copa do Mundo no Maracanã. É uma questão de continuidade. Mais da metade dos jogadores do atual elenco de profissionais do Santos saiu daqui, das categorias de base. Uma sequência aparentemente natural, mas que não é vista na seleção brasileira. Do time que venceu o Sul-Americano Sub-20 de 2009, não havia ninguém na equipe de Felipão. O volante Fernandinho, que virou titular durante a Copa, foi campeão mundial Sub-20 em 2003, mas precisou esperar 8 anos por uma chance na seleção principal. Para o homem forte da formação de atletas no Santos, o futebol brasileiro precisa se reinventar. Primeiro, a gente tem que resgatar essa questão do que nós temos de bom no nosso jogador. De repente, se criar campeonatos já respeitando a faixa etária de cada categoria. É isso aí, ó. O resultado do Santos vem dentro de campo, né? 98 escolinhas de futebol espalhadas pelo Brasil. Isso dá título, né? O time de Robinho e Diego trouxe título, a geração Neymar e Ganso também trouxe título para o Santos. Não é apenas uma questão de revelar para vender. Eles conseguem trazer resultados, trazer taças para o peixe. Outra história aí, por que o Brasil, porque eu acho, né, uma opinião, quase uma opinião mesmo, lógico que eu leio, estudo algumas coisas quanto a isso, só que é o seguinte, por que o Brasil, a seleção sub-20, não chega no time titular? Ah, porque os caras perdem a habilidade, eles esquecem de jogar bola? Não, não é nada disso, ninguém esquece de jogar bola. O problema é o seguinte, seleção sub-20 não tem tanta mídia em cima, não tem tanta luz em cima, tantos holofotes, o que acontece? Os empresários, amigos de caras lá da CBF, costumam colocar um jogador ali que não destaca tanto. Aí quando o cara vira profissional, ele não rende aquilo que tinha. Aí você passa a não entender, né? Por que um jogador que não virou nada no profissional, lá era seleção sub-20, era titular da seleção sub-20? Assim como acontece no time titular. A gente vê alguns casos de jogadores que não têm condição de estar na seleção brasileira, né? Mas deixa esse assunto para depois, o Ligado no Esporte tá sem tempo. Vou deixar o www.facebook.com/ligado no esporte, se você entrar lá, comentar e fazer seu elogio, crítica também. A gente se vê às 7h20 da noite, eu espero você, até lá, tchau!